Saudações, galera. Beleza? Bom, espero que sim. Dando continuidade, então, à nossa revisão, antes de adentrar ao conteúdo que é respectivo a esse ano, hoje eu vou abordar 4 pensadores pré-socráticos que vocês já viram no ano passado e que vai apenas reforçar esse conteúdo para que a gente avance em direção aos conteúdos desse ano. Tranquilo? Bom, hoje veremos Pitágoras, Heráclito, Parmênides e Zenão. Então vamos adiante. Bom, quem foi Pitágoras? Pitágoras foi um matemático, um filósofo, um pensador de muita importância. É também atribuído a Pitágoras a criação do termo filósofo. Reza a lenda que Pitágoras criou esse termo ao dizer que todo filósofo é um amigo do saber, aquele que busca permanentemente o saber. Para Pitágoras, diferente dos primeiros filósofos que nós vimos, foram Tales, Anaximandro e Anaxímenes, que diziam que Tales disse que a água era a origem de tudo. Anaximandro disse que o apeiron era a origem de tudo. E Anaxímenes disse que o ar era a origem de tudo. Pitágoras vai dizer que, na verdade, os números representam tudo o que existe. Pitágoras vai dizer que o número é a origem para explicar tudo o que existe. E que os números estão presentes em tudo o que há. E detalhe, ele tem como ponto de partida, como vocês bem lembram, o fato de estar observando uma harpa sendo tocada. Enquanto ele observava uma harpa, ele percebeu que as cordas de uma harpa, na medida em que elas eram aumentadas ou diminuídas, quando elas vibravam, elas emitiam sons diversos, o que a gente vai chamar de notas musicais. Então percebam que se você está com a corda de, por exemplo, de um violão hoje, solta e toca, ela tem uma nota. Se você prende essa nota na terceira casa, ela é uma outra nota musical. Se você prende na quarta casa, ela é uma outra e assim sucessivamente. A partir dessa observação, Pitágoras começou a perceber que tudo que existe no universo poderia ser explicado através dos números. Então, ele defendeu verdadeiramente que os números deveriam representar tudo o que há. E você deve estar se perguntando, mas Theo, ele é um pensador que está lá 2.600 anos atrás, como a gente precisa dar tanta importância para o pensamento dele? Eu respondo com uma fala bem simples, bem tranquila. Se esse homem foi capaz de pensar o que pensou há 2.600 anos atrás, a gente precisa conhecer esse pensamento, porque sem esse pensamento de Pitágoras, provavelmente a gente não teria alcançado tudo que a gente alcançou enquanto espécie. Uma coisa que vocês estudam em matemática até hoje, o teorema de Pitágoras, é dele. Foi ele quem desenvolveu. Então, percebam a importância e a genialidade desse filósofo. Seguindo, a permanência e a mudança das coisas. Aquilo que permanece, aquilo que muda. Em que parte dessa realidade nós estamos? A gente permanece ou muda? A gente permanece exatamente como é o tempo todo, sem alterações? Ou a gente muda o tempo todo? Vai depender do pensamento que você quiser citar. Se você escolher citar o pensamento de Heráclito, Heráclito defendia que tudo, absolutamente tudo, é mudança. Mas se você defender o pensamento de Parmênides, Parmênides vai nos dizer que a mudança é uma grande ilusão.
As coisas permanecem exatamente como são, que elas não mudam nunca. Elas conservam a essência do que são. Então, nós vamos aprofundar esses dois debates e entender um pouco mais sobre eles, revisando o que a gente já viu no ano passado. Abre aspas. Não podemos entrar duas vezes no mesmo rio. Na segunda vez, nem o homem nem o rio serão os mesmos. Essa frase é atribuída a Heráclito. O que é que Heráclito está querendo nos dizer com essa frase? Que tudo está em constante mudança, em constante transformação. E que se você entra no mesmo rio, e ele usa a metáfora do rio para que a gente compreenda. Vamos supor um personagem, João. João caminha em direção a um determinado rio, uma determinada parte do rio. A primeira vez que João vai entrar nesse rio, João não sabe a temperatura da água, João não sabe se a parte do rio onde ele vai pisar tem pedras, se tem folhas, se tem algo que possa causar dano aos pés dele. João não sabe a força da correnteza. João não tem nenhuma dessas informações porque ele está fora do rio. Ao entrar no rio, ele tem acesso à maioria dessas informações. Ele sabe que a água está numa temperatura tal, agradável ou não. Ele sabe a profundidade da parte do rio que ele entrou. Ele sabe se o chão do rio tem pedras, se é só areia, se tem plantas. Ele sabe se a correnteza é forte e pode arrastá-lo ou se ele pode ficar ali tranquilo. Conseguem visualizar essa cena? João sai do rio. E João vai voltar a entrar no rio. Só que nem João, nem o rio são os mesmos. O que configura um rio? Um rio é um espaço geograficamente estabelecido por onde águas correm. Então, o rio que molhou João a primeira vez, as águas que molharam João a primeira vez, já não estão ali, já correm lá na frente. Então, o rio não é o mesmo. Quando João voltar a entrar no rio pela segunda vez, as águas serão outras. João também será outro. Porque agora João já sabe que ali naquela parte do rio a correnteza naquele momento não vai estar forte. João já sabe a temperatura porque ele havia entrado alguns momentos antes. João sabe que no chão do rio é areia, então ele pode pular tranquilamente que não vai machucar os pés. A experiência que João ganhou ao entrar a primeira vez no rio transformou João. E agora ele detém o conhecimento que ele não tinha a primeira vez que ele entrou. Por isso, Heráclito nos diz que ninguém entra no mesmo rio duas vezes, porque nem você é o mesmo, nem o rio é o mesmo. E aí ele está falando de mudanças. O livro do ano passado apresentava um momento bacana para a gente pensar mudança. Ele citava o livro A Metamorfose, do Franz Kafka. O livro conta a história de um cara que vai deitar, que vai dormir e acorda transformado num inseto, numa barata. E, óbvio, isso é literatura, isso é uma ilusão para contar uma história sobre mudança. Mas, apesar da gente não se transformar em baratas ou qualquer outro animal, a gente está em permanente transformação. As coisas que a gente acreditava ontem, a gente pode ter deixado de acreditar hoje. As coisas que a gente defendia ontem, a gente pode deixar de defender hoje. Ou passar a defender com mais verdade ainda. Estamos em permanente transformação. Nós crescemos, nós envelhecemos, engordamos, emagrecemos, tudo isso são mudanças. E para Heráclito, a vida é esse ciclo de mudanças. E aí? A aparência e a essência das coisas. Abre aspas. Parmênides vai defender que as aparências enganam. Assim, a aparência de algo, de alguém, não é a mesma coisa que sua essência, ou melhor, não representa o que esse algo ou esse alguém realmente é. Parmênides está dizendo que a essência é mais importante do que a aparência.
Heráclito está dizendo que as duas coisas importam, porque uma está conectada à outra. E aí, com quem você concorda mais? Bom, para Heráclito, como eu havia dito, a vida é um eterno movimento. Tudo está em constante transformação. A natureza muda, as pessoas mudam, o planeta muda. Logo, tudo que nos cerca e tudo que está em nós é mudança. Lembre-se do seu primeiro dia na escola. Lembre-se da primeira professora. Lembre-se agora do que você se tornou desde aquele dia. As dores, as felicidades, as tristezas e alegrias. O quanto você foi feliz em alguns momentos e ficou chateado em outros. Todas essas situações colaboraram para transformar você no que você é hoje. Por isso a gente discute tanto a ideia de mudança. Para Heráclito, o movimento é o que nos caracteriza. Por isso ele pensa que a mudança é a própria essência de quem somos. Eu gosto muito do pensamento de Heráclito porque eu acredito nessa mudança permanente. E por mais que você goste de você, o máximo que você pode é fortalecer o que você já é, mas isso também é mudança. Tá claro até aqui? Se restar alguma dúvida nesse aspecto, anota no seu caderno. Eu esclareço na live. Eu vou avançar. Os opostos caminham juntos. Percebam, os opostos estariam sempre juntos e muitas vezes as coisas se transformariam em seu contrário. O caminho a subir e a descer é um e o mesmo. É tudo uma questão de perspectiva. Imagina, quando alguém diz você é baixo, baixo em relação a quê? Se for em relação a um banquinho de se sentar, eu sou alto. Se for em relação à Torre Eiffel, eu sou baixo. Quando alguém diz você é inteligente, inteligente em relação a quem? Inteligente em relação a alguém que é incapaz de pensar? Sou inteligente. Inteligente em relação a Machado de Assis? A Shakespeare? Eu tenho dúvidas de se eu sou realmente inteligente. Se eu digo essa ladeira é alta, é íngreme. Ela é íngreme porque eu não tenho preparo físico suficiente para avançar contra ela? Ou porque ela de fato seja íngreme? Percebam que eu tenho como olhar todas essas possibilidades, porque todas essas possibilidades fazem parte de um mesmo contexto, mudança. Mudança. E aí Heráclito vai pensar o seguinte: tudo o que existe é e não é ao mesmo tempo. Vida, eu vou olhar aqui para vocês agora, só para vocês entenderem. Vida é vida porque existe morte. Luz é luz porque existe sombra. A luz torna a sombra importante porque a gente sabe que ambas existem. Estar parado torna o movimento importante porque a gente sabe que ambos existem. Felicidade só é valorizada porque a gente sabe que existe tristeza. Então percebam, mudanças. Nada é permanente. Nada permanece do jeito que é para sempre. Esse é o pensamento de Heráclito. E aí Heráclito está pensando, bom, se existe uma razão universal que organiza toda essa mudança e ainda assim existe harmonia, deve existir uma razão humana, um logos humano, uma forma de pensar humana. E aí essa é uma discussão sobre mudança. Mas do outro lado da régua, do outro lado do argumento, está a figura de um outro pensador, que vocês também conhecem e a gente vai revisar um pouco o pensamento dele agora.
Quem é esse outro pensador? Parmênides. Parmênides, faltou concluir só essa parte. Deixa eu só amarrar isso aqui. Bom, como vocês viram lá nos 4 primeiros filósofos, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, todos eles escolheram uma arqué, ou seja, um princípio originário para tudo. O princípio originário de Heráclito era o fogo primordial. Para ele, o fogo era o elemento que dava origem a tudo que havia, a tudo que existe. Tranquilo? Então vamos adiante. Agora sim, Parmênides e o eterno imutável. Bom, primeiro que Parmênides é polêmico ao dizer que as coisas não mudam, elas são estáticas. Mas vejam que eu separei para vocês. Para Parmênides, as coisas poderiam mudar, mas só na aparência. Se elas mudassem na essência, deixariam de ser o que são. Olha que coisa interessante. Parmênides diz, olha, a mudança acontece, mas é uma mudança de aparência. E o que me importa é a essência. E a essência não muda. Aí você pode estar dizendo assim, o Etel. Então ele está dizendo que as coisas mudam? Sim. Por exemplo, você era um bebê há alguns anos atrás. Hoje você é um adolescente. Você mudou? Óbvio que você mudou. Mas como você percebe isso? Através dos sentidos, dos 5 sentidos: visão, tato, olfato, paladar, audição. Você enxerga que alguém envelheceu. Você pode tocar o rosto de alguém e perceber que a pele não é a mesma de 15, 20, 30, 40 anos atrás. Os sentidos, para Parmênides, eles nos enganam. Eles criam a ilusão de algo que não necessariamente exista. Por isso que ele diz que a aparência é menos importante do que a essência. E, para ele, a essência não muda. A essência permanece exatamente como é, como sempre foi, estabelecida, posta. Tranquilo? E, como ele diz que a essência é o que importa, apesar de você mudar fisicamente, você permanece exatamente o mesmo em essência. Você é o que é. Isso não vai mudar nunca. Porque mesmo quando você morrer, a sua essência permanece exatamente como era. Logo, para Parmênides, as coisas nunca mudam. Nunca mudam. E aí, olha que coisa interessante. Uma coisa não poderia se transformar em seu contrário. Não poderia ser e não ser ao mesmo tempo. E aí ele cria uma frase muito bacana para a gente pensar essa ideia de essência. Porque ele vai dizer o seguinte: o ser é. Não sendo, ele não pode ser. Parece confuso? Sim. Perceba, o ser é. Sendo, ele não pode deixar de ser. Vou usar um exemplo que fica fácil para compreender. Eu sou o Theo. Sendo Theo, eu não posso ser João, Maria, Joaquina, Francisco, porque eu já sou Theo. E se eu deixar de ser, essa possibilidade não existe, porque eu não posso deixar de ser quem eu sou essência, e essências não mudam. Logo, se você é João, você vai permanecer sendo João para sempre. Você não vai, num dado momento, se transformar em Joaquim. Tranquilo? Espero que tenham compreendido até aqui. Se não, anota no caderno e a gente esclarece na live. A essência das coisas é fixa, eterna e imutável, ou seja, ela é parada, fixa, estática, não muda porque não sofre a ação do tempo, a essência é permanente e é imutável, independente de qualquer situação. E aí, lembrando, ele está falando de essência e não de aparência. Por fim, quando a gente pensa no pensamento de Parmênides, quando a gente reflete sobre o pensamento de Parmênides, a gente começa a entender que o que é que Parmênides criou com esse pensamento?
Ele criou uma área da filosofia que mais tarde vai ser chamada de ontologia. Ontologia, Theo? É ontologia e não odontologia. Ontologia quer dizer o estudo do ser, o estudo da essência do ser, da essência das coisas. E aí ele vai defender o seguinte: o ser seria responsável pela realidade de todos os seres ou coisas existentes, eterno, uno, ou seja, e imutável. Para atingir a verdade ou o verdadeiro conhecimento do ser, e portanto de todas as coisas ou seres que existem, seria preciso deixar de lado os sentidos e usar o pensamento. Ele está dizendo que se a gente quer conhecer a verdade, é preciso pensar, e não ver, e não só ouvir, e não só sentir. Por quê? Porque ele defende que esses sentidos podem nos enganar, e nos enganam, na maioria das vezes, segundo o pensamento dele. Mas, se eu reflito, eu sou capaz de alcançar essa ideia de verdade, essa ideia de essência defendida por Parmênides. E o aluno de Parmênides acreditava tanto nas teorias do Parmênides que ele formulava teorias e debates públicos não para defender as ideias do mestre, mas para mostrar, para apontar nos concorrentes do mestre dele, de Parmênides, os pontos fracos de suas teorias. Então ele estudava a teoria dos oponentes de Parmênides, identificava os pontos fracos nos argumentos dessas ideias e atacava esses pontos. Com que objetivo? Simples. Se eu demonstro que a teoria do oponente do meu mestre é frágil, não se sustenta, eu estou automaticamente dizendo que a teoria do meu mestre é boa, aceitável, útil, importante, válida. Inteligente, não é? Ele formulou uma ideia que eu vou citar para vocês, mas talvez vocês sintam um pouco de dificuldade de compreender agora, mas não se preocupem porque vocês verão essa teoria aprofundada mais à frente. Ele fez o que a gente conhece na história da filosofia como o paradoxo de Aquiles. Não sei se vocês se recordam, mas Aquiles foi um guerreiro grego, filho de um ser humano com uma deusa, e ele participou da guerra de Troia. E Aquiles não poderia ser morto, exceto se alguém atingisse exatamente um ponto fraco dele, que era o calcanhar. Daí, quando a gente quer falar sobre o ponto fraco de alguém, a gente usa o termo calcanhar de Aquiles, ou seja, o ponto fraco daquela pessoa. Aquiles era ágil, extremamente habilidoso, um guerreiro fantástico, muito veloz. E Zenão propôs que numa hipótese, isso não ocorreu de fato, gente, foi uma hipótese, uma ideia, só a teoria. Se colocássemos uma tartaruga, que é um animal reconhecidamente lento, e Aquiles, e dessemos uma pequena vantagem para a tartaruga, os dois poderiam correr pela eternidade e Aquiles nunca alcançaria a tartaruga. Porque ele está dizendo que ambos estariam em movimento e o fato de estarem ambos, ou seja, os dois em movimento, eles conservariam sempre a mesma distância. E um só alcançaria o outro se o primeiro parasse, para que o segundo chegasse. Óbvio que ele descartou aí nessa teoria a ideia de velocidade, a ideia de espaço, a ideia de deslocamento. Mas esse paradoxo de Aquiles está na história da filosofia como um discurso ontológico, ou seja, um discurso sobre o estudo do ser. Tranquilo? Então, calma, não há atividades.
Eu preciso apenas que vocês assistam a aula com calma. Se surgiu alguma dúvida, dá uma anotada. Se quiser fazer alguma pesquisa na internet para aprofundar esse conteúdo, faça. E a gente se encontra então na próxima aula. Até breve e um forte abraço. Eu fico por aqui. Até mais, galera.